Família, irmãos, é mais importante do que qualquer outra coisa. Nada justifica o fracasso da família. Então cuide da família, cuide da família. A ordem é Deus, família, igreja. Tem muitas pessoas que invertem essa ordem de prioridades e acaba se dedicando muito à igreja, em detrimento até da família, né? Não estou dizendo que você não deva vir para a igreja é importante, extremamente importante, faz parte. O escritor do livro aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, ele vai dizer: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Nós temos que congregar, porque nós somos um corpo. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. O cabeça, ou a cabeça desse corpo é Cristo, e nós somos o corpo, e nós, cada um de nós, somos membros desse corpo. Não somos todos iguais. Assim como o corpo humano tem muitos membros, o corpo de Cristo também tem muitos membros. Assim como o corpo humano tem seus membros, e cada membro desempenha um papel específico no corpo de Cristo é de igual forma. Cada membro exerce um papel no corpo de Cristo. E se você deixa de vir para a igreja, porque alguns dizem: ah, pastor, eu sou crente, mas eu não estou frequentando nenhuma igreja, eu estou cultuando em casa com a minha família, eu estou aborrecido com a igreja A, eu estou decepcionado com a igreja, porque às vezes se frustrou com alguma coisa que aconteceu na igreja, com alguma liderança a qual se subordinou, e aí fica decepcionado e quer cultuar a Deus só de casa. Está errado, porque está fora do corpo. Igreja é corpo, e qualquer membro do corpo fora do corpo, ele morre. Então igreja é importante, não deixe de congregar, não deixe de servir, porque você foi chamado para servir. Você não foi chamado para ser apenas um membro. Eu chamo esse membro de consumidor. Ele vem, só consome. Todas as semanas ele vem à igreja, assiste o culto, é alimentado pela palavra, louva, adora, mas não move uma palha para contribuir para o crescimento do reino de Deus. Serve inútil. Deus conta com você. Deus te chamou para que você vá e faça as obras que Ele fez, e obras maiores do que Ele fez. Deus não te chamou para ficar acomodado na omissão. Deus te chamou para que você sirva. Ele próprio diz: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E Ele quer que da forma como Ele fez, façamos nós. Então, se você ainda não está servindo, sirva. Venha para a igreja, sirva, exerça algum ministério na igreja, faça algo para Jesus, contribua para o crescimento do reino de Deus, e cuide da sua família. Amém? Queridos, eu quero, nesse pouco tempo que nós temos, o tempo já está um pouco avançado, eu quero pedir que me emprestem ali o meu óculos, que eu deixei no banco. Ah, está aqui? Obrigado. Vocês não me avisaram, uai. Eu estava sem o óculos, e sem o óculos não dá para enxergar que o óculos está... Ô pastor André, você está rindo de mim por quê? Você faz do mesmo jeito, rapaz. Meu Deus do céu. E eu olho ali para o banco, eu estou vendo um óculos lá, mas nem é um celular, né? É um celular que está lá. Não, irmã, a gente também que é mais novo assim, adolescente, sofre dessas coisas. Queridos, olha só, é rápida a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nessa oportunidade, e eu quero ler Gênesis capítulo de número 26, Gênesis capítulo de 26 é uma história muito conhecida de todos nós, é um texto longo, mas eu não vou lê-lo todo. Gênesis capítulo de número 26,
nos diz assim a partir do versículo 1, eu estou com a versão NVI: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para a região de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desças ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Versículo 4: tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Pode dizer amém? Amém. Glórias a Jesus. Queridos, esse texto ele é por demais conhecido de todos nós, todos os irmãos, mas nós estamos diante de um texto onde Isaque, ele vai enfrentar uma adversidade, ele vai enfrentar uma crise, ele vai enfrentar um grande problema. O versículo 1 diz que houve fome naquela terra, na terra onde ele habitava. A exemplo do que já tinha acontecido anos antes com seu pai Abraão. E Isaque propôs no seu coração descer para o Egito. Mas o Senhor aparece a Isaque e diz: Isaque, não desças ao Egito, fique na terra que eu te indicar. Deus diz para Isaque: não desças, fica na terra que eu te indicar, permaneça nessa terra por um pouco de tempo. 3 ordens Deus dá a Isaque: fica na terra, não desça para o Egito, fica na terra, permaneça nessa terra um pouco. E Deus vai fazer algumas promessas depois dessas ordens dadas a Isaque. Deus vai dizer: se você fizer isso, eu vou estar com você. Promessa número 1, eu vou estar com você. Promessa número 2, eu abençoarei você. Promessa número 3, eu vou dar a você, eu vou fazer de você, o comecinho do versículo 4, uma descendência muito numerosa, tão numerosa como as estrelas do céu. Eu vou lhe dar essa terra, e todos os povos da terra serão abençoados, por uma razão: porque o seu pai Isaque, Abraão, me obedeceu a mim, meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos, minhas leis. Perceba que a obediência de Abraão faz com que seu filho, anos e anos depois, usufrua das bênçãos que Deus havia prometido a Abraão. Obediência. A obediência de Abraão vai proporcionar à sua geração, vai proporcionar a seus descendentes bênçãos, bênçãos e mais bênçãos. Veja a responsabilidade dos pais com relação às suas gerações. Hoje
Nós, pais, precisamos de ter um cuidado muito grande, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam de nós. Nós precisamos deixar um legado para as próximas gerações. As próximas gerações dependerão do legado que nós vamos deixar para elas. Só para frisar isso, porque o que eu vou dizer é outra coisa. O que eu vou refletir com os irmãos nessa oportunidade é sobre crises. Alguém aqui já enfrentou alguma crise na vida? Alguns. Outros são como Jabes, única pessoa na Bíblia que não sofreu aflição. Sabia disso? Está lá em Crônicas, capítulo 4. Jabes foi um homem que fez uma oração e pediu a Deus para que não fosse afligido durante a sua vida. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jabes e ele não foi afligido, ele não sofreu aflições a partir dessa oração. Então aqui tem alguns como Jabes. Quantos aqui já enfrentou alguma crise na vida, irmãos? Eu já estou com as duas mãos, os pés aqui levantados, porque crise é uma atrás da outra, irmão. É crise na saúde, é crise financeira, é crise de relacionamentos, é crise com irmãos, é crise na terra, é crise no mar, é crise no ar, é crise para todo lado. Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente enfrenta adversidades. Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente enfrenta crises. Isaac, o texto diz que ele enfrenta uma crise de escassez de alimento na sua terra, que proporcionou uma fome em toda a terra. Você já imaginou uma fome numa nação? Você já imaginou não ter alimento? Você já imaginou ir ao mercado e as prateleiras estarem vazias? As gerações mais novas talvez não tenham vivido o que nós vivemos na década de 80, segunda metade da década de 80. Na década de 80, para os mais novos que não conhecem a história, nós vivíamos um tempo de inflação, hiperinflação no Brasil, onde você ia no supermercado, você tinha o dinheiro, mas não tinha o alimento. As prateleiras estavam vazias, porque os preços eram todos tabelados. Quem lembra disso aqui? Época de Sarney, inflação de 88% ao mês. Às vezes as pessoas estocavam alimentos para não passar necessidade, porque as prateleiras estavam vazias. É claro que não chega nessa realidade aqui de fome na terra, porque tinha o alimento, mas era terrível, porque você ia no mercado e as prateleiras literalmente estavam vazias. E eu fico imaginando aqui, houve fome naquela terra como nunca tinha acontecido, ou como já tinha acontecido, mas numa proporção intensamente maior. Então Isaac, ele enfrenta uma crise, e Deus diz para ele, aí ele quer ir para o Egito, porque no Egito tinha fartura de alimentos, no Egito tinha abundância de alimentos, e Isaac, imagino, ele quis ir para sobreviver. Vocês lembram a história de Elimeleque? Elimeleque, ele foge de Belém, ele foge e vai para Belém em busca de alimentos. Lá ele vai com sua família, lá ele morre, lá morre seus dois filhos, Elion e Malom e Quilion. Aí fica só a viúva com as duas noras. Eles fogem em busca de vida e encontram a morte quando vão para Moabe. Era uma situação parecida. Isaac estava intencionando sair em busca de vida, em busca de sobrevivência,
Mas o Senhor vai aparecer a Isaac e vai dizer: Isaac, não vá para o Egito, fica nessa terra, porque eu vou abençoar você neste lugar, eu vou abençoar você nesta terra. E a Bíblia diz, no versículo 6, que Isaac ficou onde Deus mandou. Queridos, a obediência de Isaac em ouvir o direcionamento de Deus e obedecer, fez com que Isaac, nesta terra, que segundo alguns acreditam, era uma terra seca, uma terra árida, uma terra de pedregulhos, era uma terra onde não se produzia nada, onde a água era escassa. E aí você fica às vezes a imaginar: como que Deus vai me abençoar nesta terra onde nada se produz, onde não tem água para o gado, onde não tem água para os animais? Como que Deus vai me fazer prosperar nessa terra, se aqui é uma terra onde tudo diz o contrário? Onde todos os prognósticos, onde todas as probabilidades são contrárias, estão na contramão da direção. Como que Deus vai me abençoar aqui nesse lugar? Como que isso vai acontecer? Queridos, quando Deus fala fica, você pode ficar porque Ele garante. Não temas, simplesmente obedeça. Obedecer, ou a obediência, como foi ministrado aqui ontem pela pastora Andréia Castro, quem esteve aqui no evento ontem, Conexão Primavera, ontem foi uma palavra de Deus, um negócio tremendo aqui, e numa parte da mensagem ela fala da obediência como princípio para alcançar os resultados que esperamos. Se você obedecer, mesmo que tudo pareça contra, mesmo que tudo esteja caminhando na contramão, se você obedecer, acredite, você não vai morrer na praia, você não vai morrer no deserto, porque o Senhor garante, porque é Ele que fez a promessa. A bênção não está condicionada ao lugar, a bênção está condicionada à promessa. Se Deus prometeu, independe se é num lugar árido, ou se é num lugar seco, ou se é num lugar onde existe água em abundância. Deus prometeu, vai acontecer, porque não depende do lugar, depende da promessa. Você pode dizer amém? Amém. Se Deus prometeu, vai se cumprir. Isaac, queridos, diz a Bíblia que ficou naquele lugar. E eu estava falando de crises. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos enfrentar crises, nós vamos enfrentar adversidades. Agora, a maneira como nós lidamos com a crise vai determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso. A maneira como eu lido com a crise vai determinar o meu sucesso ou vai determinar o meu fracasso. Muitas pessoas, quando estão diante da crise, diante da adversidade, elas sucumbem, elas morrem, elas fracassam, elas vão ladeira abaixo. Já outras vão fazer da crise uma oportunidade e elas vão sair muito mais fortes da crise do que antes da crise. Então a maneira como você lida com a crise, a maneira como você lida com a adversidade vai determinar o resultado final. E se você lidar com a crise conforme nos ensina a palavra de Deus, acredite, você vai ser bem sucedido, porque o Senhor será contigo e você não vai morrer no deserto, você vai sair do outro lado erguendo a bandeira da vitória no nome de Jesus. A crise, queridos, é um tempo de oportunidade. A crise
É um tempo de oportunidade. Deixa eu te dar um exemplo. Davi e Golias. A Bíblia diz que certa feita, os filisteus e os israelitas estavam no fronte para a batalha. Do lado de lá estava o exército dos filisteus. Existia um vale entre eles, e do lado de cá está o exército de Israel. A Bíblia diz que durante 40 dias, por 2 vezes ao dia, de manhã e de tarde, um homem que tinha a estatura um pouquinho elevada, ele chegava lá do outro lado e desafiava o exército de Israel. Indiquem aí um homem que venha lutar comigo. Se ele me vencer, nós seremos escravos de vocês. Se eu vencer, vocês serão escravos dos filisteus. Durante 40 dias, manhã e de tarde. Quantas vezes ele desafiou o exército de Israel? 80 vezes. Diz a Bíblia que uma certa feita, Jessé, pai de Davi, chama Davi lá do campo, que está cuidando de ovelhas, e ele vai dizer: filho, já faz 40 dias que seus irmãos estão na batalha, e eu não tenho notícia. Eu estou precisando saber como é que estão os seus irmãos. Os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam na batalha. Davi não estava porque ele era menor de idade, ele não tinha idade para a guerra. E o pai de Davi fala: prepara aqui um lanche, leva para eles, e me traga notícia deles, me diga como é que eles estão. Isso é 1 Reis, ou 1 Samuel capítulo 17. Me diga como é que eles estão, traga notícia deles para mim. E a Bíblia diz que Davi vai então ao campo de batalha. Quando Davi chega ali, a Bíblia diz que Davi escuta aquele homem desafiando o exército de Israel. E o texto diz que aquele homem tinha 2,90 metros de altura. Aquele homem tinha quase 3 metros. Quando a gente vê nos desenhos, quando a gente vê nos filmes, é um gigante do tamanho do pé direito dessa igreja, e um Davizinho anão desse tamanho, né? A gente vê desse jeito, mas não era tanto assim não. Esse púlpito daqui onde eu estou, ao chão, tem 1 metro. Eu tenho 1,78 m. Então, do chão até aqui, 2,78 m. Esse gigante, ele era mais ou menos dessa altura que vocês estão me vendo aqui, do chão até aqui, e uns 10 centímetros a mais aqui, 15 centímetros. Não era aquele monstro, era um homem normal, mais ou menos desse tamanho. Mas quando a gente olha lá no desenho, é aquele monstro, é desse tamanho, não é verdade? E a gente fica com isso na mente, né? Mas era um homem normal como qualquer outro, porém com a estatura um pouquinho elevada. Mas aquele homem, todos os dias, ele chegava do lado de cada montanha e apontava para o exército de Israel e desafiava. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: a batalha não era exército contra exército, a batalha era pessoal. Davi fala: mande um homem para lutar comigo. Se eu vencer, todos vocês serão nossos servos. Se vocês vencerem, todos nós seremos servos de vocês. A batalha era individual, mas representava todos. E ele desafiava: mande um homem desse exército todo aí. E no começo do texto fala que ele estava do outro lado do vale, em cima. Mas mais adiante a gente vai ver que ele já vai estar no vale. E daqui a pouco ele já está subindo o morro, a outra montanha, já está indo em direção ao exército de Israel. Lá no 80º dia, né, no 40º dia, ele está lá e desafia. E Davi escuta aquilo. A Bíblia diz que Davi ouviu, pastor Lúcio. E Davi, pela primeira vez na Bíblia, Davi vai se pronunciar. Antes disso, Davi jamais falou qualquer palavra na Bíblia. Você pode ler que para trás, você nunca vai ouvir Davi falando nada.
Davi pela primeira vez vai se manifestar na Bíblia. O povo de Israel, o exército, estava apavorado com aquele gigante de 3 metros de altura. E aí, quando Davi vê aquilo, ele cochicha com um soldado: quem é esse incircunciso que está desafiando o exército do Deus vivo? Primeira palavra de Davi na Bíblia. E a segunda palavra de Davi na Bíblia é outra pergunta: o que dará o rei àquele que vencer esse gigante? Foram as duas primeiras manifestações de Davi na Bíblia. Quando o irmão mais velho de Davi, Eliabe, ouve aquilo, ele vai perguntar para Davi: o que você veio fazer aqui? Ele foi lá levar um lanche a pedido do pai e saber notícias dos filhos. Levar notícia dos filhos para o pai. Eliabe, então, ele vai falar: o que você veio fazer aqui? Veio só observar a batalha? O seu coração é mau. Disse o irmão dele para ele: o seu coração é mau. Aos olhos do seu irmão, Davi tinha um coração mau. Mas aos olhos de Deus, Davi era segundo o coração de Deus. As pessoas podem até te julgar, as pessoas podem até estigmatizar você, pode apontar você, e pode dizer que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro, mas você não é isso que as pessoas dizem que você é exatamente aquilo que Deus diz que você é. O irmão dele vai dizer: seu coração é mau, o que você veio fazer aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas lá no pasto, lá no campo? O versículo 18 de Samuel 17 fala que ele tinha ido, olha, nessa ocasião Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados, 10 pães e leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade dele. Acho que ele era mineiro, né? Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade, Abner, que era o comandante do exército. Veja como estão seus irmãos e me traga uma garantia de que eles estão bem. Queridos, todo o exército de Israel estava atemorizado por conta desse homem que, de acordo com o versículo 4, o guerreiro, ele tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. 1 Samuel 17, 4. Ele tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Mas esse homem com 2 metros e 90 centímetros de altura, ele estava aterrorizando e estava todo mundo com medo desse homem. Esse povo estava em crise. Eu disse, antes de entrar nessa história de Golias, que as crises, elas vão revelar os verdadeiros heróis. Nas crises, a gente vai viver as grandes oportunidades. As crises, elas são para nós como tempos de oportunidade. Alguns vão olhar para as crises e vão se desesperar, vão se ver derrotados e vão ficar com medo de um homem de 2 metros e 90 centímetros de altura. Eles vão entrar lá na terra prometida, vão espiar a terra e eles vão voltar dizendo: a gente não consegue vencer esse povo, porque a cidade é grandemente fortificada, os homens lá são como os filhos dos gigantes, como filho de gigante Golias, por exemplo, são pessoas invencíveis. Queridos, uns vão olhar para as crises e vão ficar apavorados. Uns vão olhar para as crises e vão se desesperar, mas outros vão olhar para as crises e ver a crise como um tempo de oportunidade. Enquanto uns vão olhar para as crises e ver essa crise como a sepultura de um sonho, por exemplo, outro vai olhar para a crise e ver a crise como um tempo de oportunidade, de crescimento na sua vida.
E aí eu fui para Golias e Davi. Davi, queridos, quando ele vê aquele homem desafiando o exército do Deus vivo, ele vai ver aquilo ali como uma oportunidade para ele, e ele vai assumir a responsabilidade, e ele vai dizer: deixa comigo, eu vou resolver esse problema, porque ele não está desafiando o exército, ele está desafiando a Deus. Ele vem contra esse exército, ele vem em nome dele, mas eu vou a ele em nome do Deus dos exércitos. Davi então vê todo o exército ali amedrontado, numa crise terrível. Acredito que iam todos fugir daquele homem. Não era do exército, era daquele homem. Era um homem que estava desafiando, não era o exército, era um homem. Mas ele, Davi então, que até agora ninguém conhecia. Davi era um pastor de ovelhas. Samuel já tinha derramado óleo sobre a sua cabeça. Saul sabia quem era ele, porque ele já tinha ido lá tocar uma harpa para Saul. Saul já sabia quem era Davi. Davi vai até Saul e fala que vai guerrear, que vai lutar. E ao invés do rei, ele foi lá. Saul coloca as vestes dele em Davi, vestes de rei, vestes do homem. Mas não era em nome do homem que era para ele lutar com o rei, com Golias. Não era em nome de Saul, não era com as vestes de Saul. Ele veste aquelas roupas e diz: não consigo nem andar, não é para mim não. E ele então vai sair apenas com o seu alforje, vai pegar as 5 pedras. E aí tem um fato interessante, porque o texto vai nos dizer que quando Davi lança a pedra, ele vai atingir aquele homem, ele vai atingir Golias, e a Bíblia vai dizer que Golias cai com o rosto no chão. E aqui tem algo de extraordinário. Se vem uma pedra de lá para cá e bate na minha cabeça, para onde que eu caio? Para trás. Mas a Bíblia diz que ele cai com o rosto no chão. Sabe o que significa isso? Davi não estava indo em nome de Saul, não estava indo com as vestes de Saul. Davi estava indo em nome do Deus dos exércitos. E é como se Deus dissesse: Davi, taca a pedra daí, que eu dou um empurrãozinho daqui. Quando Deus está conosco, as improbabilidades são reais. Davi, taca a pedra daí, porque eu estou aqui atrás, eu vou dar só um empurrãozinho e ele vai cair para frente, não é para trás não. Mas por que eu estou contando essa história? Para dizer que Davi aproveita essa oportunidade para ele se revelar. A partir desse momento, Israel, a nação, soube quem era Davi. A partir desse momento, Davi é revelado para a nação. A partir desse momento, Davi é apresentado para Israel. Deixa eu te dizer uma coisa: Golias foi colocado naquela situação, não foi para desafiar o exército, não foi para guerrear com o exército. Davi foi colocado ali para honrar, Golias foi colocado ali para honrar Davi. Golias foi colocado ali para dizer para Davi, para dizer para a nação quem era Davi. Vai ter crises na sua vida que é para honrar você. Vão ter crises na sua vida que é para você crescer no nome de Jesus. Vai ter crises na sua vida que é para você sair do anonimato, é para você se tornar conhecido, é para você vencer e todo mundo
quando vê o Deus que você serve. Gigantes nas nossas vidas, eles não vêm para nos derrotar, eles não vêm para nos matar. Os gigantes vêm para nos fazer crescer, para nos fazer vencer as batalhas da vida. Essa crise que você está vivendo vai te fazer sair mais forte em nome de Jesus. As crises nos causam medo. Isaac ficou com medo da escassez, ficou com medo da fome. Vamos para o Egito, vamos procurar alimento. O povo de Israel estava com medo, 40 dias sendo afrontado, medo. Deixa eu te dizer uma coisa, as crises que surgem diante de nós, muitas vezes nos colocam medo, e as maiores crises que nos atemorizam hoje, nos causam medo, nem são as crises externas, são as crises internas, são os dilemas interiores, são as ansiedades da vida, são as depressões da vida, são esses sentimentos que nos causam medo, que não nos deixa dormir. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, Ele é maior do que a sua crise, Ele é maior do que a ansiedade, Ele é maior do que os seus medos, Ele é maior do que os seus temores, Ele é maior do que tudo quanto você pensar. E você não está sozinho nessa batalha. Essa crise é para te fazer sair mais forte, é para te fazer sair vencedor em nome de Jesus. Fica de pé, por favor. Tenho que terminar por causa do horário, meio-dia. Quem não enfrenta crises? Quem não enfrenta medos? Os medos, queridos, quem enfrenta não sou só eu e não é só você. Me diga, quantos homens na Bíblia, em dado momento da sua história, tiveram medo? Posso me referir a Elias, um dos maiores profetas bíblicos. Depois que desafiou 450 profetas, matou os profetas, ele vai para uma caverna com medo de uma mulher, e lá o medo é tanto, o desespero é tanto, que ele pede para si a morte. Posso me referir a Josafá, que a Bíblia diz que quando os amonitas e os moabitas vieram contra Israel, diz a Bíblia que Josafá temeu, ele ficou com medo, e ele se pôs a orar e a jejuar. Elimeleque com a sua família tiveram medo da fome, fugiram para Moabe. O exército de Israel teve medo. Se essas personagens bíblicas, grandes homens de Deus, tiveram medo, será que eu não posso ter medo? Você não pode ter medo? O medo, meu irmão, é um mecanismo que existe dentro da gente para nos alertar de algumas situações. Mas eu quero te dizer que existe um Deus, Ele não tem medo, e Ele compreende os nossos medos. Você não pode sucumbir diante do seu medo. Não se desespere, não se desespere, não se desespere. Confie em Deus, não confie na força do seu braço, não confie nas suas riquezas, não confie nas suas posses, não confie na sua sabedoria, não confie na sua inteligência, na sua capacidade. Esse Davi, ele disse: uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas eu confio no Deus dos exércitos. Confie no Senhor, Ele vai ajudar você a vencer os seus medos, a vencer as crises da vida. As crises surgirão, mas
mas é para fazer com que você saia mais forte da crise, é para fazer com que você se fortaleça. Não tenha medo da crise, a crise não vai te derrotar, a crise não vai te vencer. A economia do país, a política do país, a guerra cultural, isso não vai nos vencer, porque o Senhor está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consola dia e noite, todos os dias. Nada, nada, nada vai nos vencer. Nada vai nos vencer. Você é um vencedor. A crise não vai te vencer. Não vai te vencer. O medo não vai te vencer. Feche os seus olhos, Deus, em nome de Jesus. Estamos aqui nesta manhã em sua presença, meu Pai, reafirmando a nossa confiança em Ti, reafirmando que o Senhor é maior do que as crises dessa vida, reafirmando, ó Pai, que as crises não nos vencerão, reafirmando, meu Deus, que os medos, ó Pai, não vai nos neutralizar. Nós estamos aqui reafirmando, ó Pai, que mesmo que as lutas venham, as adversidades venham, as crises venham, que venham crise na saúde, crise nas finanças, crise nos relacionamentos, Pai, essas crises cairão por terra, porque o Senhor está conosco, a tua vara e o teu cajado nos consolam, porque o Senhor está conosco, ainda que passemos pelas águas, ó Pai, elas não nos submergirão, se passarmos pelos rios, eles não nos afogarão, se passarmos pelo fogo, a chama dele não arderá em nós, porque o Senhor está conosco. Por isso nós não tememos, ó Pai, e confiamos que o Senhor é a nossa vitória, para a glória de Deus Pai. Você é um vencedor, em nome de Jesus. Se preocupe não, se preocupe não, não temas. Isaías 43:2, Deus diz: não temas, eu estou contigo. Se preocupe não, vai dar certo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Essa luta não vai durar eternamente, essa crise não vai durar a vida toda, vai passar em nome de Jesus. Em breve você vai cantar o hino da vitória, em breve você vai testemunhar, em breve você vai celebrar, em breve nós estaremos com